Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês valores que a gente já pagou relacionados à gravidez, valores aqui nos Estados Unidos. Lembrando que a gente tem seguro saúde. Aqui não existe um plano de saúde igual no Brasil, onde você paga mensalmente e tá tudo incluso, né? Eu sei que no Brasil também existe coparticipação, mas, por exemplo, o meu no Brasil pagava um valor mensal e tava tudo incluso. Qualquer coisa, emergência ou não, consultas, enfim. Aqui a gente paga, é como se fosse a cada 2 semanas. Vamos dizer, é por mês. Meu marido é cobrado pelo trabalho dele, né? Já saiu do pagamento. Então, a cada 2 semanas, que é quando ele recebe, é como se fosse num pagamento é o meu valor e no outro pagamento é o valor dele, mais ou menos. Eu acho que juntos, né, o nosso plano, o nosso seguro, é na base dos 350, mais ou menos, dólares por mês, né? Então, a gente paga 300, esse valor, que eu vou tentar ver com ele, se eu conseguir, eu coloco aqui em algum lugar. Mas a gente paga esse valor por mês e fora isso, a gente ainda tem que pagar consultas, visitas ao hospital, tudo isso. Nada é 100% de graça, né? Não tá incluso, que nem, como eu falei, como eu mencionei em relação ao plano que eu tinha no Brasil. Então, eu fiz aqui, preparei tudinho, anotei as consultas que eu fui, o ultrassom, tudo isso. Eu só não incluí valor de remédio que eu precisei, mas eu coloquei assim, consulta, exames laboratoriais, ultrassom e... Então, vamos lá. Vamos começar. Descobri a gravidez em agosto. Vai ser provavelmente um vídeo bem longo, porque eu trouxe, assim, bem detalhado mesmo. É claro que esses valores também provavelmente mudem de médico para médico, de estado para estado, de plano para plano. Então, eu vou falar os meus valores. Descobrimos a gravidez em julho, pelo exame normal, né, de farmácia. Então, pensei assim, bom, amanhã vamos procurar fazer um exame de sangue. Eu ainda não tinha nenhum tipo de médico aqui, porque, como já deu pra perceber, né, e eu pelo menos no meu Instagram, essas coisas, ou com amigos, sempre menciono, saúde aqui é muito caro. Então, eu nunca fui a nenhum médico aqui. Pra não dizer que eu nunca fiz nada, eu tinha tomado a vacina do corona, mas é isso. E tinha ido no au pair ainda, que era um outro plano, ido como se fosse assim, numa consulta, porque eu tava com... Eu tinha comido alguma coisa ruim que me fez mal, mas enfim. Médico eu não tinha nenhum, então eu não tinha nem como marcar um médico e ir, saber com quem eu ia, etc. Eu decidi entrar online e pesquisar como fazer um exame de sangue particular, né? Sem ter nenhum médico vinculado a essas coisas. Então eu achei eu acho que foi pelo LabCorp, né? E via que dava até pra pagar lá já online e agendar aí. E aí foi, eu acho que 45 dólares, 50 dólares, alguma coisa assim. Não incluí esse aqui nas contas, né? Até porque não foi vinculado ao seguro. Foi pago no cartão de crédito mesmo e tudo. Que era só pra confirmar, né? Que se tivesse grávida, aí sim eu teria que pesquisar obstetra, pesquisar uma clínica, um lugar, etc. Então, foi em julho. Consegui marcar um obstetra que eu tinha achado pelo aplicativo do plano, porque se eu fosse num médico que não fosse aceito pelo plano, seria mais caro ainda e eles pagariam menos ainda, né? Então, eu fui direto pelo aplicativo. Eu achei um que pareceu interessante, era mais ou menos 25 minutos de casa. A clínica eram vários médicos, não era um só. Achei que fosse um só, mas quando eu cheguei lá eu vi que na verdade eram vários médicos e toda vez que eu fui, me atendeu um diferente, inclusive. E eu só tinha conseguido marcar pro dia 16 de agosto. Eu descobri a gravidez 12, 13 de julho e a primeira consulta era só para o 16 de agosto. Porque eles falaram que a primeira consulta seria apenas com 9 semanas, que eles geralmente recebiam para primeiro
Primeira consulta de gravidez de 8 a 13 semanas. Então, marcaram pra mim com 9 semanas. Eu fiquei assim, né, ansiosíssima, com medo, não sabia o que fazer, o que pensar até essa consulta. Mas nessa primeira consulta, já foi consulta, ultrassom e vários exames laboratoriais. Então tá, começando pelo começo. Eu não sei exatamente qual foi o valor da consulta e qual foi o valor do ultrassom. Provavelmente o valor do ultrassom é o mais caro, então eu vou começar dizendo como é esse o valor da consulta. O valor da consulta foi cobrado $332. O plano deu desconto de R$ 199,18. Pagou R$ 106,35 e ainda sobrou pra gente pagar R$ 26,47, né? Então, de $332 da consulta, ainda, como era a primeira, né, e tal, ainda tivemos que pagar, já com plano, com desconto do plano e o que o plano pagou, R$ 26,47. No final, eu falo o quanto deu, que a gente já teve que pagar do nosso bolso desde agosto. Mas por enquanto é isso. E aí, como teve já também um primeiro ultrassom na primeira consulta, o ultrassom foi $423. O plano deu desconto de $337,31. E a gente ainda teve que pagar $85,69. Isso é tudo ainda do mesmo dia, todos esses valores, do dia 16 de agosto. E aí teve a parte dos exames laboratoriais. Foram vários, que é como se fosse assim, cobrado separado, né? E eu somei todos. E exame laboratorial, como era a primeira consulta, foi muito exame. O laboratório cobrou, esse laboratório era Quest, era outro laboratório, cobrou $1.361,44. E o plano pagou ou deu de desconto o total de $1.232,93 e tivemos que pagar do nosso bolso de laboratório $128,51. Isso tudo da primeira consulta. Segunda consulta foi, na verdade não foi consulta, falou que como tava 9 semanas, a partir das 11 semanas podia descobrir o sexo do bebê a partir de um exame de sangue. Nem todo mundo fazia esse exame de sangue porque, né, é meio caro. E além de descobrir o sexo do bebê, descobriria também, acho que 3 tipos de síndromes, né, que seria capaz de identificar nesse exame. A gente fez mais pelo sexo mesmo. Então, esse exame, e cada laboratório tem um nome diferente, mas alguma coisa de... tem um nome um pouquinho diferente. Nesse laboratório específico, o nome do exame era... não lembro agora. É como se fosse assim, Q-Natal, alguma coisa assim. Q-Natal. Mas também é bem conhecido, pelo menos aqui, como NIPT, N-I-P-T. Vou ver se eu acho o nome exatamente, talvez em inglês e português, e tentar colocar aqui um pouquinho pra vocês. E esse exame, né, então, como vocês vão perceber, eu vou falar 3 valores. O valor que foi cobrado pelo laboratório, ou pela consulta, ou enfim, o valor que o plano pagou / deu desconto, e o valor que tivemos que, né, tirar do nosso bolso. Então, esse exame em específico, que era só um exame de sangue, o laboratório cobrou $2.762. O plano deu parte de desconto e parte pagou. Não, na verdade, foi só desconto. Esse o plano não pagou nada, né? Como se fosse só desconto. Mas enfim, desconto ou pagamento do plano foi $2.360,62. E do nosso bolso ainda saiu $401,38. Essas foram as 2 coisas de agosto. Setembro teve, né? Naquela época eu tava fazendo uma vez ao mês as consultas. E aí em setembro, no dia 7 de setembro, eu tinha ultrassom, porque além desse exame de sangue, né, do NIPT, a partir de 11 semanas, também aconselharam a fazer um ultrassom. Aconselharam não, tinham que fazer um ultrassom, que era entre 13 semanas, alguma coisa assim, que era pra ver crescimento, formação e etc. Esse ultrassom de 13 semanas tem 2 valores que foram cobrados. Eu acho que um é como se fosse o valor
do exame de imagem, né, do ultrassom, e o outro da médica em si, que veio literalmente depois da moça que fez o exame. Ela veio e ficou 10 minutos, eu acho, falando com a gente, não sei. Mas eu sei que foram cobrados 2 valores desse exame, que já foi em um outro local, não foi nem na minha clínica, né, era porque é um exame mais especial e etc. E foi $843 mais $816. Desse valor, não teve que sair nada do nosso bolso. O plano ou deu desconto ou pagou tudo, né? Mas assim, por que ainda assim eu tô mencionando? Pra ter noção de uma pessoa que não tem um seguro saúde ou que tem algum outro tipo de seguro que talvez não cubra tanta coisa, ou enfim, teria que tirar isso do bolso, né? Que é um valor bem alto. Então, desse a gente não saiu nada do nosso bolso. No dia 13, teve consulta novamente com a obstetra. E aí, o valor cobrado pela consulta era $104. O valor que o plano pagou ou deu de desconto foi $53,82. E o valor que saiu do nosso bolso foi $50,18. No mesmo dia, teve também exame laboratorial, que foi cobrado, eles cobraram $224,24. Não sei se dizer se o plano pagou ou descontou, mas desse também não saiu nada do nosso bolso. Como eu era considerado alto risco pelo peso, só pelo fato também de ser primeira gravidez e pelo peso, claro, pelo IMC, né? O médico pediu para eu fazer o exame de diabetes gestacional mais cedo, e que eu faria era provavelmente 13, 14 semanas que eu tava. E ele disse que eu também faria, né, no tempo normal, mas eu tinha que fazer um já naquele momento pra controlar a partir de já. E foi no dia 20 de setembro, e esse exame foi cobrado pelo laboratório $34,87. O plano deu desconto de $31,62. E o valor que pagamos do bolso foi $3,25. Lembrando que tudo isso é considerado in-network, né? É tudo que o plano tinha algum tipo de convênio com o laboratório, com os médicos, e então a gente paga menos. Se tivesse sido em um, que por exemplo, eu gosto dessa pessoa, o meu plano não cobre totalmente, pagaria muito mais ainda. Então, sempre que a gente tenta fazer alguma coisa, a gente procura um médico, uma clínica, o que for, in-network, porque já é caro. Tá, e aí, depois desse exame de diabetes, em tese era pra eu voltar só no mês de outubro, né? Consulta normal, só que no dia 26, eu amanheci com um pequeno sangramento, era na verdade, como chama? Um escape, né? Eu não percebi um escape. Liguei pra eles, na verdade, eu mandei mensagem à médica até. Aí ligaram e falaram assim, ó, quando for assim, você tem que ligar, não mandar mensagem. É porque, como eu achei que, né, talvez não fosse tão sério, eu mandei mensagem e esperei responderem. Mas ela falou assim, ó, a médica tava saindo do plantão, ou seja, ela nem estaria aqui hoje, só que por sorte ela viu e acabou avisando a gente tá contatando você, mas na próxima você liga, que é como se fosse assim, funciona 24 horas a ligação, né? Se não tiver no horário da clínica, eles vão passar pro médico que tá de plantão, e, enfim, alguma coisa vai ser feita. Então, no mesmo dia, eles me encaixaram e eu fui pra uma consulta e ultrassom, né? E tudo isso foi no valor de $455, que foi o que eles cobraram, a consulta / ultrassom. O plano pagou e deu desconto de $377,90 e a gente teve que pagar do nosso bolso $77,10. Em outubro, na consulta normal, foi dia 12 de outubro, como era uma consulta, né, normal, $104, eles cobraram, o plano deu desconto de $53,82 e pagamos $50,18. E tem um negócio, a gente não recebe a cobrança na hora. Às vezes demora até um mês pra processar, 2 meses, tem coisas que demoram muito tempo. Então, assim,
além da gente nunca saber exatamente quanto vai ser o valor que vai ser cobrado, ainda demora, não é logo de cara, sabe? Então, eu só tô dando os valores porque realmente já faz tempo, já foi cobrado, já foi pago, já foi, enfim. E nesse dia da consulta, teve também mais alguns exames laboratoriais, que eles cobraram $224,24. O plano pagou, deu desconto, $196,17. Eu acho que é isso. Tem aqui uma colinha que eu anotei, mas não tô conseguindo enxergar direito. E saiu do nosso bolso $27,54. Essa foi minha última consulta nesse lugar, porque geralmente uma clínica ou médico, eles trabalham em um hospital, né? Então, eles fazem o parto em um hospital. E como essa clínica, eu gostei muito da clínica, eu achei bem moderna, o atendimento muito rápido. Era 25 minutos daqui, mais ou menos, o consultório. Pra mim, ainda 25 minutos estava ok. Só que eles faziam parto no hospital, que era 45 minutos de casa, isso sem trânsito. E a gente ficou pensando muito, 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 e decidiu que, já que a gente tem um hospital aqui na nossa cidade, que é 5, 6 minutos de casa, a gente não tinha condição de ir para um hospital com 45 minutos de distância sem trânsito. Ainda mais porque ainda seria inverno, então em tese pode nevar, ou se tiver algum acidente, engarrafamento, seria muito ruim, seria desgastante voltar, ainda mais que assim, eu quero cesárea, né? Então voltar do parto com ponto por 45 minutos batendo poderia ser desconfortável. Também, como somos pais de primeira viagem, vai que a gente achava que era aquela hora do parto, a gente dirigia 45 minutos, chegava até lá e falava, não é nada, volte pra casa. Então, assim, seria 45 minutos pra ir, 45 minutos pra voltar. Então, a gente decidiu trocar. Como eu não conheço muita gente aqui na região, eu tive que ir por review de Facebook, de Google, então eu não tinha certeza se realmente eu ia gostar desse outro médico, etc. Escolhi um, que é o que eu tô agora. Não é assim, ai, meu preferido. Eu gostava mais do outro lugar, das outras coisas do lugar, mas é praticidade, né? Ele é ok também, então. O hospital é 5, 6 minutos daqui e o consultório também, porque o consultório fica como se fosse assim, no mesmo quarteirão do hospital, então é bem mais fácil e prático. Então, em novembro, já tive minha primeira consulta lá, no dia 14. A consulta, eu não tô entendendo, mas é o que o aplicativo, né, com os valores tá dizendo, que foi $18. A gente não precisou pagar nada, foi $18. Eu achei um valor suspeito, não consigo entender o porquê, mas tá bom. Você tá dizendo que foi 18, e a gente não pagou nada, então tá bom. E nesse dia teve essa consulta, né, que aparentemente foi $18. E alguns exames laboratoriais que eles acharam... que eu tive que levar todo o meu histórico do consultório anterior pra lá. Mas ainda assim, eles acharam que queriam fazer outros exames comigo. E a soma desses exames laboratoriais, aqui antes era o Quest, agora é o LabCorp, que foi o mesmo que eu fiz aquele meu primeiro exame, que eu não tava nem com o médico, né? Então, voltou a ser LabCorp. E LabCorp, a soma de todos os exames desse dia, 14 de novembro, foi $525 e não teve cobrança nenhuma pra gente. Foi 500, eles cobraram, mas o plano pagou, foi descontado, enfim. Não teve cobrança do nosso bolso. A próxima consulta eu fui dia 14, a primeira consulta com o médico. Dia 16, eu tive novamente um escape. E aí eu liguei e falaram assim, venha aqui no horário tal e tal e a gente vai ver. Aí a consulta foi $18, fizeram alguns exames laboratoriais que cobraram $520 da gente e tivemos que pagar $45,01. Eles não tiveram ultrassom na mesma hora pra mim, como foi na outra clínica, né? Eles marcaram no dia 21, o sangramento foi dia 16. Era perto do final de semana, e eles só marcaram pro dia 21, eu acho que era uma terça-feira, alguma coisa assim. Demorou um pouco, né? Mas tava dando certo. Mas enfim. E esse ultrassom eles cobraram $568
deram desconto de $448,55 e do nosso bolso ainda saiu $119,45. Enfim, teve um ultrassom das 20 semanas, que eu acredito que foi no dia 2 de novembro, e não tá aqui no aplicativo. Eu vou ver depois se eu acho em alguma outra... Não sei. Mas enfim, dia 2 de novembro, por mais que eu já esteja tava indo pro mês de dezembro, não lembrei que dia 2 de novembro eu tive ultrassom das 20 semanas. E eu acho que um dos valores que eu disse antes, de $816, do ultrassom de 13 semanas, que eu falei que 2 valores foram cobrados, eu tô achando que um desses valores era desse ultrassom de 20 semanas. Enfim, no final eu vou dizer pra vocês quanto de fato a gente teve que pagar, né? Então, o valor vai estar correto, mas o valor total, mas eu não sei dizer, então, quebradinho assim, mas é isso. O aplicativo não tá falando, enfim. Então, a consulta de dezembro, do dia 12, eu ainda estava, né, a cada um mês. A consulta do dia 12 de dezembro foi de $8, aí no laboratório, no dia 13... Ah, sim. Isso foi quando a gente chegou do Brasil. A gente chegou do Brasil no domingo. Eu já tinha consulta marcada pra segunda. E no avião eu tive um sangramento, assim, nada comparado aos 2 escapes que eu tive antes. Foi um sangramento bem mais forte, eu diria. Eu não sei exatamente o porquê, também depois não se descobriu, porque aparentemente não tinha nada errado. Mas, enfim, foi inclusive um dos momentos mais assustadores da minha vida, porque a gente tava vindo de São Paulo pra Nova York, era um voo de 9 horas, a gente tava no avião há 1h30, 2 horas, eu fui fazer xixi, tentar o número 2 também, que não consegui, e percebi que tinha muito sangue quando eu fui limpar. Não doeu nem nada, sabe? Então, eu vi, tentei me acalmar, falei com meu marido, falei com a moça, etc. E fiquei observando, né? Não tive mais sangramento depois daquilo. Deu pra ver que o pouco que ainda sujava na calcinha, no absorvente, era realmente como se fosse assim, o resultado, né? Só quando já tava ali um pouquinho ali dentro, mas não era nada comparado na hora que eu vi, de fato. Mas era bastante sangue, era um sangue bem vermelho. Os escapes eram marrons. Então, assim, eu fiquei muito assustada, morrendo de medo de... Pensei, meu Deus, será se tem alguma coisa errada com a nossa bebezinha? Então, assim, foi... Eu tento nem lembrar muito, mas fez parte. Eu não sei se um dia eu faço um vídeo falando da gravidez em si, né? De todos os sintomas e coisas que aconteceram. Ou se vai ser só esse, que é basicamente valores e consultas, datas, mas sem muita detalhe. Mas enfim, teve esse aí. E eu já tinha A gente chegou no domingo de manhã e a consulta era segunda-feira. Então eu perguntei de um amigo meu que é obstetra no Brasil, contei detalhe por detalhe, falei, você acha que eu devo ir num hospital agora e tal? Porque assim, eu observei que não tava um sangramento constante, né? Então foi isso que meio também que me acalmou, se é que eu posso dizer isso. Foi assim, um sangramento daquele momento, mas passou. Então, eu falei na consulta e aí ele conseguiu marcar uma ultrassom pro dia seguinte, né? Então a consulta foi normal de $8 e no dia seguinte ele também queria que eu fizesse alguns exames de sangue. Então, no dia 13, o exame do laboratório, eles cobraram a gente $108. O plano deu desconto de $100,04 e pagamos R$7,96. E o ultrassom foi cobrado $947. O plano deu desconto de $747,25. E ainda tivemos que pagar no nosso bolso $199,75. No dia 26 de dezembro, o médico já tinha falado que eu tinha que tomar a vacina acho que se chama tríplice, que é coqueluche, difteria, tosse, não sei o que, alguma coisa assim.
que aqui a gente chama de TDAP. No Brasil chama de também assim, alguma coisa assim. Enfim, né? Era uma vacina, então eu só coloquei que foi $45, mas o plano não cobrou, ele pagou. Mas eu queria também só, né, adicionar aqui. Aí no dia 28 de dezembro, eu tinha consulta e exame de diabetes. E esse agora era aquele exame de diabetes que geralmente é o tempo que o pessoal faz normal, né? Que foi com 28 semanas. Eu tinha feito um mais cedo por conta de risco e agora era meio que o certo, o normal. Aí no dia 28 a consulta foi $18, o exame de diabetes foi, linda, chutinho, $408, desconto, plano pagou $400,26 e saiu $7,74 no nosso bolso. Era um exame de 1 hora, né, de glicemia, e eu não passei por 10 pontos. Não era uma coisa super alta, mas o médico mandou então, já que eu não passei nesse, fazer a curva glicêmica, que era de 3 horas e que tinha que ser furada 4 vezes, né? Aí então, 2 dias depois da 30 eu fui de novo. O exame seria $155, né, cobrado pelo laboratório, mas não saiu nada do nosso bolso desse. Em janeiro, hoje é dia 19 de janeiro, a primeira consulta do ano foi no dia 12 de 30 semanas. Ainda não tem no aplicativo aqui valor algum para essa consulta, né? Então, como eu falei, eles não processam rápido, então eu não sei quanto vai ser cobrado, se vai ser só os $18, já que foi uma consulta normal, né? Daqui a um tempo vou saber, ainda não sei. No dia 23, que é a semana que vem, eu vou ter ultrassom das 32 semanas e também uma consulta no dia seguinte, no dia 24 de 32 semanas, porque agora eu vou começar a ter consulta a cada 2 semanas, não mais a cada mês, a cada 2 semanas. Então, esse foi um vídeo bem longo, eu sei. Desculpa se eu me repeti muito, se eu mexi muito minha mão, gesticulei muito, mas eu tentei dar uma resumida de valores, gastos com médico, né? Relacionados à gravidez. E eu queria, assim, fazer bem detalhado, porque é uma coisa que muita gente não tem noção ou não imagina, que saúde aqui é uma coisa muito cara. Então, lembrando, mesmo com o plano sendo pago mensalmente, de mais ou menos $350, $300 por mês, ainda assim tivemos que pagar tudo isso. Então, assim, o valor que pagamos ano passado, né, que foi do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, né, no caso da gravidez foi de agosto em diante, que foi quando a gente de fato precisou usar, nós pagamos $1.265,16 nesses exames, consultas, etc. O resto o plano deu desconto ou pagou, né? Então, por isso que ainda não foi tão alto. Mas, para quem já paga todo mês um valor, né? Que não é tão barato assim, 300 e pouco. Ainda tem que pagar $1.265,16, eu acho um valor alto. E o meu deductible, que a gente chama, né, como se fosse assim, a franquia, é $2.000. E eles têm também uma coisa que eles falam assim, o máximo de out of pocket, o máximo de dinheiro que vai sair, que a gente vai ter que pagar, é $4.000. E aí, depois de chegar isso por pessoa, né? Então, como era relacionado a mim, $4.000. Se fosse relacionado ao meu marido, também 4.000. Ou, junto, os dois, acho que é $7.000. Então, a partir de chegar nesse valor, de atingir o máximo que sai do nosso bolso, a gente paga 20% do restante, né? O plano paga o que passar de 4.000. Ele paga, por exemplo, em relação a esse ano, ao parto. E tudo isso eu tô falando, eu não tenho 100% de certeza, porque o parto, né, ainda não aconteceu. Mas pelo que eu já tentei pegar de explicação com o próprio plano, e eu vejo com outras pessoas e na internet, eu tava vendo ontem no aplicativo em relação ao parto, por exemplo,
é uma estimativa de que seja 28 mil dólares, né? O parto cesárea. O parto normal é 22, 23. Então, por exemplo, dos 28 mil dólares, o que passar, né, desse meu máximo, que é 4 mil, eles vão pagar 80% e a gente paga 20% do que passa, por exemplo, assim, é 28, vamos dizer, 28 mil dólares e a gente pode pagar, a gente paga, sai do nosso bolso no máximo 4, ok? Então, falta o quê? Desses 28 mil, 4 foram pagos, ainda falta 24 mil dólares a ser pago. Quer dizer que o plano vai pagar tudo? Não, ele vai pagar 80% desses 24 mil e a gente vai pagar 20%. É o que me explicaram, né, os próprios agentes do plano, e o que eu li nos guias do plano e etc. Mas uma coisa é verdade, às vezes eu percebo que nem eles entendem direito exatamente como funciona isso, então isso a gente vai saber realmente depois do parto, provavelmente uns 2, 3 meses, porque demora um pouquinho a processar. Ou talvez, como é um valor muito alto, né, eles realmente já cobrem logo. Pode ser também. Mas é isso, eu sei que o vídeo tá longo. Novamente, desculpa me enrolar, falar, mas enfim, eu queria trazer pra vocês essa informação que eu acho muito importante pra quem não tem, né, ciência de como é aqui. E também questão de informação. Então, é isso, o valor pago até agora do nosso bolso foi 1.265 dólares e 16 centavos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!